Boa noite, iniciamos a nossa webinar C de Fundamentos Elétricos. Pois bem, pessoal, lembrando aí, hoje pode ser que tenham alunos novos, né? Então, cada webaula dentro da SOC, nós podemos ter alunos novos. A todo mundo que entrou, né, no decorrer dessa semana, pedir um favor. Na plataforma tem uma webaula gravada com as dúvidas, né, que os colegas tiraram. Então, eles já fizeram várias dúvidas sobre a plataforma, sobre a atividade. Tem as instruções iniciais, peçam que assistam essa webaula, que é a primeira que vai estar na lista lá na plataforma de videoaulas, tá bom? Outra consideração importante. Pessoal, eu recebi o feedback de um dos colegas aí que quando nós trabalhamos com a whiteboard, não ficou gravada no vídeo. E eu agradeço o feedback aí do colega que me mandou no chat. E realmente eu conferi e eu não sei por que cargas d'água aconteceu, mas realmente não ficou gravado. Então eu já peço desculpa de antemão, né? E realmente hoje eu vou aproveitar e vou mostrar as whiteboards que quem estava online viu e quem assistiu gravado não. E nisso eu vou pedir outra coisa para vocês, né? Não sendo muito chato, mas assim, eu já explicando aqui, eu não quis que não gravasse a web aula, tá bom? A whiteboard, até porque senão eu vou ter que fazer de novo, né? Vou ter que ter retrabalho. Então foi um problema do Teams. E aí eu peço para vocês, eu sei que a gente está na geração TikTok, todo mundo quer que resolve tudo em 15 segundos, né? Mas para o pessoal ser mais cordial, principalmente com as mensagens com a monitora, tá bom? Então, assim, aqui a gente não trabalha para errar, aqui a gente não está para prejudicar ninguém, mas tiveram alguns colegas aí que foram incisivos e um pouco duros, né? Pode dar feedback, pode aqui, todo mundo tem o direito, mas lembrando sempre que a primeira regra é o respeito, né? Então vamos manter o respeito aí todo mundo, tá bom? Principalmente lá com a monitora e tudo mais. Foi um erro meu, que eu nem sabia que eu tinha errado, eu nem agi para errar, mas o intuito não é prejudicar ninguém, tá bom? Então, assim, eu sei que teve o pessoal, às vezes é questão de ansiedade e tudo mais, se sente a questão da distância, né? Mas de toda qualquer forma, eu sigo disponível aqui na plataforma. Agradeço o colega que deu o feedback, realmente. A gente não tinha visto que o Teams tinha dado esse problema. E hoje eu vou mostrar, né, para quem estava dizendo de sentindo prejudicar e tudo mais, hoje eu vou mostrar o que tinha nessas whiteboards aqui e vou até iniciar a nossa web aula por isso, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar a whiteboard. E dessa vez eu vou fazer compartilhando a tela que acaba sendo mais efetivo, tá bom? Então, na primeira webaula que a gente trabalhou sobre lei de Ohm, o que nós fizemos lá foi isso aqui, ó, as contas para a gente descobrir qual era o nosso condutor. Tá lembrado, Evaldo? Você que está na minha tela aqui. Não sei se você está me ouvindo. Faz um sinal aí. Nós trabalhamos e mostramos, né, que realmente, show de bola, que realmente se a gente fizesse a leitura de forma equivocada, né, principalmente lá das potências, reativa, ativa, aparente, poderia influenciar na gente escolher o condutor errado. E é justamente essa conta aqui que a gente faz, ó. São as contas utilizando a lei de Ohm. Potência aparente é igual potência ativa dividido pelo fator de potência, a gente veio calculando tudo isso até chegar à potência aparente de 528,57. E aí, o que que a gente fez? Fez aqui do lado esquerdo, né? Calculando como se pegasse a potência ativa direta, né, em watts e dividisse pela tensão em volts, acharia a corrente, deu 16,8. Olhando na tabela aqui, o nosso condutor de 17 suportaria, né? Isso, essa demanda. Só que no caso não poderia fazer a conta diretamente por 3.700 watts, né? Nós teríamos que fazer ela utilizando a potência em VA. E aí, quando a gente fez a conta, achou 528, dividiu, e 528 é 5.000, aqui é um caso simulado, né? 5.285,7 dividido pela tensão, nós encontramos que a corrente era 24 e aí já mudava. E qual que era a grande questão nessa escolha? Era justamente demonstrar para vocês que tem que pegar o dado certo, né? É a potência aparente que tem que ser pega para fazer a conta, certo? Então, de toda e qualquer forma, se você pega diretamente a potência em watts e divide pela tensão, você tem um valor de corrente menor, escolhe um condutor menor, coloca para rodar
o condutor fica exposto a uma corrente maior do que ele suporta, derrete isolamento, qualquer material inflamável ali vai pegar fogo, e é assim que acontece, né? A maioria dos incêndios na parte elétrica. Muito pela questão de escolha, né? Na questão de projeto e dimensionamento, fazer essa parte do projeto errado. Então, mostrei para você o cuidado e a importância de calcular, né, com a potência aparente. Segundo, na segunda web aula, o que a gente mostrou? Fizemos um exercício aqui mostrando, né, como que faz a leitura do capacitor, utilizando as tabelas, né, que nós temos. Então, laranja, laranja, vermelho, vermelho, marrom. Daria um capacitor de 3.300 ohms com mais ou menos 0,2% de tolerância. Então, foi somente a leitura, né, a interpretação com a tabela. E, ao fim, nós fizemos o quê? Nós fizemos a questão de como fala? Nós fizemos alguns exemplos que tinha na web aula. O primeiro, a associação de circuito em série, né, que aqui é só somar os resistores, né, somando eles deu um só, faz a divisão direta, né, da nossa tensão pela resistência, encontramos a corrente aí de 0,2 amperes. E depois fizemos aqui, ó, a associação em paralelo, que acaba sendo um pouco mais complicada, mas não tem mistério nenhum, né? Usa esse formulário aqui, calcula o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum deles, coloca tudo no mesmo denominador, faz a operação, né, compatível. Quando você coloca tudo no mesmo denominador, você tem que equilibrar os numeradores. E aí fizemos isso para encontrar, né? Chegou nessa equação 1 sobre R equivalente igual a 31 sobre 150. Fizemos todo o algebrismo aqui, multiplicando cruzado, né? Saiu essa fórmula, passou 31 dividindo, achamos a resistência equivalente de 4,84. É como se tudo isso aqui virasse só uma resistência. Fizemos a conta, né? E achamos a corrente de 2,07 amperes. Certo? Eu vi que o Pedro levantou a mão. Fica à vontade, meu rei. Não sei se está ativado. Está ouvindo aí, professor? Sim, Pedro. Professor, você está mostrando alguma imagem? Sim. Agora não, aquela hora sim. Porque o computador aqui não está mostrando. Dos demais também não estava mostrando a minha tela ou estava? Pelo telefone. Estava mostrando, Gesivaldo? Tava ok. Rapaz, eu não sei se Pra mim esse tá Teams ok. está com tanto problema assim. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Vamos fazer o teste, Pedro. Aqui, ó. Oi. Está mostrando? Eu tô mostrando. Vê se está aparecendo para você. Tá, não. Para os demais, está aparecendo a minha tela? Sim. O que aparece na sua tela aí, Pedro? Tudo preto. Só tem o web. Web. Que sou eu, né? É engraçado, hein? Justamente no está receber era para estar aparecendo a minha tela aqui, que os demais todos estão vendo. Agora todo mundo está vendo o Evaldo, né? Vou parar de compartilhar e vou compartilhar. Pelo celular mostra. Quem falou foi o Pedro? Foi. Pelo telefone mostra. Talvez saia da reunião pelo seu computador e entre de novo. Talvez seja isso o suficiente para resolver. Deixa eu sair aqui. Beleza, aí continua pelo celular. Aí você professor? volta. Sim, Oi, tá ouvindo, né? agora sim. Ah, beleza, tava testando aqui meu fone. Tranquilo. Agora você habilitou seu microfone aí pro Teams, né? Melhorou agora. Agora ficou só ouro. Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar aqui o nosso material de hoje, certo? Só para deixar. Serviu até de revisão, né? Para quem estava aqui ao vivo. Fizemos uma revisão aí. Eu vou abrir a nossa web aula de hoje. Pedro, voltou? Voltei, mas no computador não tá mostrando. Eu vou ver. Não, aqui não estava mostrando não. Agora que vai começar. Vê se aparece os slides aí. Agora apareceu. Show de bola, né? Às vezes dá isso. Infelizmente, eu acho que o Teams está passando por algum problema aí.
ele tem dado alguns bugs, até por isso que não gravou o whiteboard daquela vez. Aí dessa eu já abri no navegador, que aí não tem erro, certo? Então hoje o nosso assunto são os capacitores, né? Temos aí um bom caminho para percorrer. Então vamos lá. Quem já teve contato aí com capacitor, já trocou pelo menos de um ventilador em casa? Deixa eu ver um outro equipamento que troca muito capacitor. O ventilador acho que é o mais simples, né? Alguém já trocou? Assim como a resistência do chuveiro, né? Já, ventilador sim. Já, né, Valdo? Leonardo já. Então, muitas vezes o pessoal manda, né, o ventilador para, como fala, para empresa arrumar e tudo mais, uma manutentora, né? E é só a troca de capacitor. Isso acontece muito também com os equipamentos de ar-condicionado, né? Isso é muito comum também, ter problema muitas vezes só de ar-condicionado. O Leonardo também, né? Só ter o problema no capacitor e aí você tem que esperar alguém vir para trocar. E isso muda o custo, né? Então, quem vem vai cobrar a hora dele, a hora técnica e tudo mais, e muitas vezes é um simples capacitor que está dando problema. É porque E, às vezes, professor, o capacitor, o técnico que vai trocar, ele tem um reserva para ele testar, né? na verdade, ele tem um aparelho chamado capacímetro, e aí ele mede a capacitância do capacitor e sabe se está dentro ou não. É o que mais facilita, é o que a gente não tem, né? É isso que realmente muda. Mas o capacitor, outra coisa, vocês vão ver equipamentos com capacitor, somente, ó, o Leonardo tem um capacímetro, né? Alguns multímetros hoje em dia vêm com capacímetro também. E vocês só vão encontrar capacitor em circuitos monofásicos. Motores trifásicos não têm capacitor. O que o capacitor faz, eu vou ler aqui na definição, mas é basicamente corrigir, né, a defasagem aí de uma das fases, ou a defasagem da fase em si. E nos circuitos trifásicos não se faz necessário o uso de capacitor. Então tem muita gente aí que faz também brincadeira, né? Quando está começando, né? Pega o pessoal novato e faz muita brincadeira com isso também. Então eu já vou deixar aí, né, avisado que capacitor vocês só vão ter em circuitos monofásicos, tá bom? Então, ó, certos corpos possuem a capacidade de armazenar energia através do acúmulo de cargas elétricas. Quando esse fenômeno ocorre, se diz que esses corpos possuem determinada capacitância. Como cargas elétricas possuem associadas, né, associados campos elétricos, pode-se ainda definir capacitância como sendo a capacidade que algumas estruturas possuem em armazenar energia por meio do campo elétrico. Então, segundo Halliday, o campo elétrico pode ser definido como a região do espaço que envolve uma carga elétrica. Se for inserida outra carga nesta região, as duas estarão experimentando uma força atuante entre elas, que pode ser de atração ou repulsão. Então, o capacitor, né, a unidade de medida dele é o farad, né? Geralmente você vê é um UF, né? Quem trabalha o capacitor, aquele não é um U, né? É um micro. Então, é microfarad, né? Que é a unidade de medida. E a capacitância nas fórmulas, nós vamos ver ela representada pela letra C, né? Na eletrônica, o componente tem a finalidade de armazenar cargas elétricas, é chamado de capacitor. Na unidade capacitor, também é dada por farad. Então, é microfarad aí quando a gente faz a compra desses capacitores. Então, como que seria a questão construtiva do mesmo? Por meio de placas paralelas, né? Tem o terminal condutor aqui, a placa condutora e um isolante dielétrico. Então, nossos capacitores, aqueles redondinhos, né? Tem os quadradinhos, tem os redondos também. Essa questão das placas condutoras são circulares, né? De certa forma. Então, a capacitância vem do quê? É a quantidade da carga armazenada dividido pela tensão do capacitor. Então, ó, quanto maior a quantidade de carga armazenada em um capacitor, maior será a sua capacitância. Então, para tal, o tamanho das suas placas influencia diretamente nesse parâmetro. Quanto maior for a área das placas condutoras, mais cargas elétricas poderão ser acumuladas. E assim, né, maior sua capacitância. Qual é o símbolo? Se a gente pegar o nosso fluxograma, até quando a gente vai desenhar no nosso circuito mesmo, né? O símbolo do capacitor são duas linhas paralelas aí. Tem o capacitor polarizado, que aí muda, né, a simbologia dele, e tem o capacitor variável. Lembra que eu disse que quando tem essa seta cruzando o símbolo, significa que o mesmo é variável. Então, a simbologia mais usada vão ser essas três, e o mais comum é capacitor normal, com duas barras aí paralelas, dois traços paralelos.
E agora sim, né? Vamos associá-los. Associação de capacitores. Qual que é o objetivo dela, né? É conectar os componentes de modo que o conjunto produza o mesmo efeito que apenas um único capacitor estaria produzindo. Então, o valor final encontrado na associação realizada pode-se designar de capacitância equivalente, pois esta corresponderá ao valor de um único componente utilizado com a mesma capacitância. Então, em série, aqui, ó. Quem lembra lá quando era resistência associada em série, como que a gente fazia para descobrir a resistência equivalente? A gente soma, né? Tomava, excelente, Evaldo. Aqui no capacitor é diferente. Olha lá, que beleza. Do capacitor, quando ele está em série, é igual quando está a resistência em paralelo. É o mesmo tipo de fórmula. 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim vai. Então, quando a gente tem esse tipo de associação, igual aqui, né? A gente tem que fazer o quê? 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15. Né? Que é a fórmula que ele vai fazer aqui do lado. Então, quando é capacitor em série, a fórmula é a mais difícil, né? Para ser calculado. Olha lá, 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15. Ele fez a divisão direta, não lembro quem me falou que seria o mais fácil. E realmente, analisando, quem tinha me falado, eu creio que foi o Rafael. Rafael, né? Foi que era mais fácil fazer a divisão direta. Então, concordo contigo, Rafael. Dá para fazer isso aqui. Só que estão vendo que ele dividiu 1 por 15 e deu 66.666. Tem que considerar o quê? É 15 microfarads, né? Então, se é micro, é 10 a menos 6. Então, quando você vai fazer como fala? A divisão, deixa eu ver se eu consigo chamar na minha tela aqui a calculadora para projetar aqui para você. Compartilhar minha tela aqui. Então, a calculadora aqui, ó. Né? Estão vendo a whiteboard aí, todo mundo? O que está sendo proposto é o seguinte. Vou utilizar só para escrever, para facilitar para vocês. Então, ali era 1 sobre 15 equivalente. Eu vou dar evitar um pouco usar o whiteboard, porque deu problema, né? Mas como esse caso aqui, ó, só para demonstrar uma coisa. Esse aqui significa que ele é um número 10, é multiplicar por 10 a menos 6. Pedro, fica à vontade. O whiteboard no computador não está funcionando, não. Só pelo telefone. Tem alguém que está logado aí pelo computador e está aparecendo no whiteboard? Tô vendo, está aparecendo. Só o Evaldo? Isso, Está pelo computador também, Rafael? Pelo computador também. Inclusive aparece até o colega lá agora, ó. É você e o Fábio junto, né? Dupla sertaneja aí, ó. Fábio e Evaldo. Ah, pois é, apareceu agora e sumiu o notebook aí, ó. Tampou a imagem nossa aí. Agora eu não sei, Pedro. Pedro. A ver, porque meu computador é Linux. Sabe que é por conta do Linux que não está aparecendo, está bugando? Quando projeta só o slide, porque é a mesma coisa de projetar o slide. Eu não sei. Dessa vez agora eu não consigo te responder, mas consegue ver pelo celular, né? Vou ver pelo telefone aqui. Se puder fazer esse favor, Pedro, show de bola. Então vamos lá. Então aqui eu tenho 10 a menos 6. Isso aqui significa o quê? Que é 1 dividido por 15 vezes 10 a menos 6 farads. Eu troquei, né? Esse micro pelo 10 a menos 6. Quando você for fazer a conta, vai dar isso aqui, ó. Vou chamar a calculadora aqui, ó. 10 a menos 6 é igual a 1 dividido por, deixa eu colocar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, daria 1 dividido por 1 milhão, que é isso aqui, ó, 10 a menos 6. Se for a calculadora que eles chamam de engenharia, deixa eu chamar essa aqui. Como que a gente faz? Faz dessa forma aqui, ó. É esse símbolo, ó, 10 elevado a x. Você coloca geralmente o menos 6. Olha lá, ó, menos 6. E aí eu aperto isso aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo que vai dar um número muito similar ao que eu tinha calculado antes? 1 dividido por 1 milhão. Então isso significa 10 a menos 6.
certo? E eu multiplicaria 15 por isso. Que valor que dá, ó? Vamos lá? Fez errado. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu ver se tem um outro aqui, ó, mais ou menos. Beleza? Elevo. E agora eu multiplico por 15. Beleza? Olha o número que dá. 0,00. Então aqui, ó. 1 dividido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 15. E aí, essa divisão que daria aquele valor lá do nosso slide. Tá bom? Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Ô, professor, você podia Sim. explicar aquela soma lá do 10 menos 6 ao quadrado? É aquele lá. É 10 elevado a menos 6. É, explicar de novo lá, não peguei aquela lá não. Esse 10 a menos 6 aqui é o que significa 1 micro, né? É igual a 1 vezes 10 a menos 6. O micro é um submúltiplo, né? Então, isso aqui significa isso. Esse símbolozinho remete a isso aqui, ó. Esse símbolo aqui remete a isso aqui, ó. Então, eu só troquei o micro pelo 10 a menos 6 para fazer a conta do capacitor. A tela bugou aqui, ó. A tela tá aparecendo só você e o colega aí, ó. Não sei se tá aparecendo você também a mesma coisa aí. Aqui, ó. Não, eu coloquei Aí, isso aqui, beleza. ó. Assim, 1 micro é igual a aham. 1 vezes 10 a menos 6. Então, esse valor aqui, ó, que é o micro, Parei, 1 vezes 10, é? vezes, esse vezes ficou feio, né? Ah, tá bom, dá pra entender, moço. E esse menos 6, como é que seria aí? Menos 6 é o seguinte. Deixa eu ver como que eu vou te explicar. Se eu tivesse um 10 elevado à sexta... Ah, não, vou começar mais tranquilo. 10 ao quadrado. Ah, tá. 10 ao quadrado é igual o quê? 10 vezes 10, certo? Uhum, isso. Se eu tenho 10 elevado a menos 2, isso aqui significa o quê? Toda vez que eu tenho um número negativo elevando, quer dizer que eu tenho 1 sobre 10 vezes 10, entendeu? Então, se Entendi. nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar. Se nesse caso aqui 10 vezes 10 dava 100, se eu tenho 10 elevado a menos 2, então eu vou ter 1 sobre 100, que vai ser igual a 0, deixa eu ver, 1, 0, veio para cá 2 É zeros. Não, 0,01. 0, 1 mesmo, né? É 0,01, é. Esse mesmo. Então eu teria 0,01 nesse caso. Deixa eu apagar e fazer um trem mais bonito. Então 0,01. 10 a sexta, o que que eu teria? Se fosse só 10 a 6. 10 vezes 10, 6 vezes, né? Hum, E assim vai. Então é 10 pra caramba, ó. 4. Vamos lá. 5. 6. Isso aqui vai me dar que número? Se você fizer, vai dar 1 milhão. entendi. E a conta bancária de todo mundo aqui depois de 3 anos de experiência aí no mercado. 1 milhão. Então eu tenho 6 zeros, né? Beleza. E 10 a menos 6 agora, o que que eu tenho que fazer? É como se eu tivesse 1 sobre 10 multiplicado 6 vezes, né? 10, 10, 10, 10, que vai dar 1 Entendi. sobre 1 milhão. Beleza, velho. Fechou. Fechou? Fechou, entendi. Show Aí de no caso você bola. fala 10 elevado a menos 6, né? Quer dizer que é como se multiplicar 10 vezes 6 vezes. Isso, só 10 que ele vezes vai 10, ser no 10 vezes denominador. 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, até chegar lá. Exato. Para qualquer número é dessa forma, Evaldo. Se fosse um 2, se fosse um 4, você repetir o número de vezes que está lá no exponencial. Esse elevado a 6 é como se eu pegasse 10 e acrescentar só o zero, 6 vezes. Se for 10, sim. Aí você pode fazer isso. Acrescentar já dá na Você mesma. coloca um 1 e 6 zeros, né? Se fosse Uhum. 10 a sétima, 1 e 7 zeros. Beleza, cara. Aí, ó. Se ele for 10 a menos 6, deixa eu voltar lá. O que que você faz?
Ó, vou te mostrar o número que dá, ó. 1, acho que eu vou fazer aqui, ó. Pera aí. 6, 0. 10, aí conta 6, Só 0. que aí agora é menos, né? Deixa eu colocar aqui 4, 5, 6, 6. 7, 8. Só colocar aqui, ó. Te dar um exemplo. O número era 1, né? Uhum. 1 pode ser escrito dessa forma aqui. 1,0 ou 1 dá na mesma, não dá? Então, se eu quiser escrever 1, um monte de zero, não muda nada, certo? Tá depois da vírgula, se for zero depois da vírgula, não vale nada. Por isso que ou é aquele, o zero não vale nada aqui, né? Ou se for para questão muito técnica, validação, quando precisa de duas casas decimal, aí sim ele entra para dar precisão. Mas aqui ele não mudaria nada. A gente pode escrever ou assim, ou só um direto, ó. Esses dois são iguais. Aqui é uma vírgula, tá? Não é ponto, pessoal. Então, o que que eu fiz? Se eu tenho 10 a menos 6, ó, o que que eu faço, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 vem Certo. nessa posição aqui, ó. Então, como que eu vou reescrever esse número? 10 a menos 6, ó. Ó, como que eu vou reescrever ele? Então, aqui ele não tá mais lá, né? Ele virou zero aqui antes da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, né? 4, 5 e o 1 aqui. Então, isso é igual a 10 a menos 6. Isso. Excelente? Entendi. Beleza. Show de bola, Evaldo. Quem tiver dúvida também com isso aí, pode ficar à vontade, tá, pessoal? A gente tá aqui para somar. Então, deixa eu subir. Eu não sei por que que não tá aparecendo a web aula aqui como a primeira para eu subir. Então, deixa eu achar ela de novo aqui. Eu aconselho que em alguns casos, igual essa situação aqui de aprendizagem, é bom pegar talvez na primeira aula presencial, Tô subindo ela aqui. tal, que vai ter uma base melhor para responder essas atividades aqui, principalmente a situação de aprendizagem. Os fóruns é mais tranquilo, né? Principalmente o Beleza, então a gente parou aqui. E agora temos a associação em paralela. Como é o inverso do resistor, a associação em paralela, como que é feita? Somando. Não, estamos aqui para isso mesmo, Rafael. Se tiver dúvida com matemática, o que for, pode perguntar. O Evaldo fez bem. Em vez dele ficar com carregar a dúvida, né? A gente já aciona aqui o que eu puder ajudar, né? Não sei, não sei se eu vou conseguir atender todas as dúvidas, mas as que eu puder aqui, eu vou ajudando, certo? Então, agora no capacitor, quando ele está em paralelo, é só somar. Olha que alegria. Então, se quiser uma conta fácil, é resistência em série e capacitor em paralelo. Somou os três direto, ó, 15, 15, 15, 45. Recebi o feedback aqui, Otávio. Você fala a parte da matemática ou a parte aqui do capacitor que você gostou que ficou mais fácil? Otávio aí vai responder. Aí, matemática, show de bola. Se precisar aí, podem falar que a gente vai somando aqui. Então, quando a gente associa os capacitores em paralelo, aqui, ó, só somar 15, 15, 15, eu tenho 45 microfarads, né, na nossa associação pro capacitor equivalente que vai ajudar a gente a calcular. A associação mista, o que que a gente faz primeiro, né? Aqui nesse caso, nós podemos fazer o quê, ó? Como eles estão em série, né? É melhor pegar esses dois em paralelo aqui, converter em só um, que é só somar direto, né? Vai ficar um capacitor de 30. Aqui, ó. E aí depois tem que fazer todas as outras contas, né? Como eles estão em série de 60, vai ter que fazer aquele esquema. Então, o que que eu acho melhor? Primeiro pega os de 15 aqui, né? Converte um só, de 30. E depois você vai ter quatro capacitores, ó. 60, 60, 30 e 30. E aí lembra uma coisa que eu falei para vocês, que quando está associado aqui no capacitor, quando ele está em série, são dois valores iguais, você pega o valor e divide pelo número de capacitores, então o equivalente de dois capacitores de 60 associados em série é um capacitor de 30. E aqui no caso você vai ter dois de 30 também, né? Então você poderia fazer, daria 30 e outro de 15. Mas o que que ele fez? Fez primeiro aqui com 2, né? 2 de 60 virou 30, 30 e 30 viraram 3. Então, se eu tenho 3 de 30, eu pego 30 e divido por 3. E vai dar 10, quer ver? Aí, ó. 10 microfarads, né? Que é o que está
no nosso circuito, tá bom? Então, vocês vão ter um exercício lá na SAP, salvo engano, que vai pedir, eu não lembro, eu acho que tem só um sobre capacitância. Até porque o mais comum quando a gente vai trabalhar, calcular tudo mais, é mais com resistência. Mas é um conteúdo bastante importante aí que vocês precisam, certo? Então, muito similar aos resistores, só muda que resistor em série, calcula somando, capacitor em paralelo, calcula somando. Resistor em paralelo, tem que fazer aquela regra lá do 1 sobre resistor equivalente e tudo mais. E essa regra é a mesma para o capacitor em série. Aí você tem que achar um sobre capacitor equivalente e assim vai. Nós temos os tipos de capacitores, ó. Capacitores fixos, né? Que eles não têm seu valor alterado, assim como era a resistência fixa. Então, ó, entre eles, né, tem o capacitor cerâmico, que é muito comum, a gente encontra bastante aí, né? São dispositivos adequados para o uso em sinais de alta frequência. Em geral, apresentam valores na faixa de picofarad e nanofarad. Então, assim, são valores menores ainda, né? São submúltiplos aí menores. O pico, salvo engano, é 10 a menos 9 e o nano é 10 a menos 12. Aí imagina, Evaldo, quantos zero que dão ali no seu número? Um bocado, né? Então, assim, o menos 6, nós tínhamos 0, mais 5 zeros e depois o 1. Quando é picofarad é menos 9 e quando é nanofarad é menos 12. Então, essa é a capacitância, né, desses capacitores aqui cerâmicos. Temos o capacitor em poliéster, também muito utilizado, né? Possui boa estabilidade quanto à temperatura. Apresenta valores aqui já um pouquinho maiores, né? Em picofarad, que é 10 a menos 9, e microfarads, que aí já é 10 a menos 6. Então, observe na figura a seguir o capacitor. Então, tá aqui, ó, esse capacitor ele é em poliéster. E temos o capacitor eletrolítico nas placas aí que vocês abrirem na parte de eletrônica. Creio que esse aqui também está muito presente, né? É muito comum. Então, são componentes que apresentam um grande uso em projetos eletrônicos, muito utilizado em circuitos com filtro. É um capacitor polarizado, sendo assim, merece uma atenção especial quando montado em um circuito elétrico. Devido à sua polaridade, não pode ser inserido de modo invertido. Então, o terminal negativo deste tipo de capacitor é indicado em seu corpo. Aqui, ó, tá vendo uma faixa cinza indicando tracinhos? Que é justamente o terminal que é negativo, vem indicado no corpo dele, com a marcação de um sinal negativo ao lado do terminal conforme a figura. Então, os capacitores eletrolíticos possuem maiores capacitâncias, assim apresentam valores na faixa de microfarads, 10 a menos 6. Então, tá aqui a fotinha dele. Temos também o capacitor em tântalo, né? Então, igualmente ao capacitor eletrolítico, de tântalo também é um dispositivo que possui polaridade, merecendo uma atenção especial ao ser utilizado no circuito eletrônico. Apresenta uma vantagem em relação ao capacitor eletrolítico, bom desempenho para sinais em alta frequência. Então, contudo, possui valores de capacitância menores, está aqui a imagem dele. E temos o capacitor SMD, né, que é o Surface Mounted Devices, né? Então, são dispositivos utilizados para serem soldados diretamente sobre a placa de um circuito impresso. Em geral, a capacitância desses dispositivos apresentam valores baixos. Devido ao pequeno tamanho, os capacitores SMD são uma excelente opção quando não se tem muito espaço para dispor os componentes no projeto. Então, ele traz essa questão da facilidade, né? Até porque os outros têm um tamanho pequeno, mas tem uma certa altura. Esse aqui já a altura dele é menor e facilita, certo? Então, a gente sai de capacitores e vem para Kirchhoff. Pessoal, lei de Ohm, tá tranquilo para todo mundo? Que a gente vai precisar dela de novo aqui, ó. Lembra lá do Uri? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Agora a gente entra em Kirchhoff. Para que tem Kirchhoff, né? É a lei das malhas. É justamente quando a gente tem lei dos nós, na verdade, né? O que acontece? Quando a gente tem um nó, é um ponto que faz a divisão da corrente. Exemplo, quando a gente tem lá nas resistências em paralelo que a gente calculou, ali tinha um nó que dividia, tinha uma resistência em cima
e outro embaixo. Então ali tem um nó e é um ponto de divisão, que a corrente se divide em duas partes. Então, para que a lei de Kirchhoff serve? Para justamente a gente encontrar qual a corrente que está passando em cada uma dessas resistências. Evaldo, fica à vontade, meu rei. Sempre que tem um nó é divisão, é? Sempre que tem, sim. Você vai ver que depois de calcular algumas, você consegue pegar de cabeça o que vai acontecer, porque a questão da resistência, né, o valor da resistência interfere em quanto de corrente vem para cada um dos circuitos, né? Do trecho A, trecho B, assim vai. Então, aqui, ó, tá vendo que eu mudei? Tem um nozinho aqui, tanto ele vai para o R2 ou ele vem para o R3. Então, aqui ele se divide, né? Ele vai dividir em duas correntes diferentes. Na verdade, aqui seria 3, né? Tem a primeira que chega no ponto B, que você poderia chamar de 1, depois sai para o R2 aqui, ó, seria I2, e aqui para o R3, o I3. Então, essa lei de Kirchhoff é a lei dos nós, né? Afirma que a soma algébrica das correntes de um nó de um circuito é sempre nula. Então, se você somá-las, né, sempre vai dar zero. Então, desta maneira, convencionamos o sentido da corrente elétrica no circuito e consideramos uma corrente elétrica com sinal positivo quando entra em um nó e com um sinal negativo quando sai do nó. Podemos analisar assim, ó. Tá vendo aqui? Tá vindo, né, da resistência 1. Chegou no nó, dividiu em outras duas correntes. Então, o somatório como que seria, ó? Que entrou no nó IR1, que saiu do nó IR2 e R3. Então, dá uma equação assim, ó. IR1 é igual à somatória de IR2 mais IR3. Então, para quem não viu, tá aqui, ó. IR1 chegou, é igual à somatória das duas que se dividiram, certo? IR1 é a corrente naquele trecho ali, né? E do R1 e R2 corrente no trecho depois do nó B, que passa pela resistência 2, e R3 a corrente que vai passar aqui pela resistência 3. Então, desenvolvendo, né, a mesma análise para outro nó do circuito, determinaremos outro arranjo, porém com as mesmas variáveis. Então, o número total de equações diferentes em um circuito se dá pela quantidade de nós deste circuito menos um. Então, quanto nó? A gente tem um nó só. Então, a gente tem essa, como fala, essa equação. Geralmente, a gente vai ter aqui, ó. Tá vendo? Tem as malhas, né? Então, a gente vai chegar lá, que é justamente onde tem os exercícios aí para vocês trabalharem. Então, aqui é a questão de um nó. Essa fórmula é muito importante, aí vai ser muito trabalhado no nosso dia a dia. Aí seria R1 mais R2 dividido... Não, R2 mais R3 dividido por R1? Se você quiser passar para o outro lado, aí poderia. Mas aí você teria zero do outro lado, né? Aqui o... Não, na verdade não. Como é somatório, Evaldo, vai passar negativo. Passar subtraindo. Boa pergunta. Até eu já ia marcando errado aqui. Mas se está tendo uma somatória aqui, o IR1 fosse entrar do outro lado, ele tem que passar subtraindo, como ele está sozinho. Agora, se fosse, por exemplo, 10 IR1, aí como ele está multiplicando esse lado, ele passa para o outro lado subtraindo. Ou passa para o outro lado dividindo. Então depende muito do que tem do lado dele, entendeu? Se ele está multiplicando alguma coisa ali, o IR1, quando ele quiser passar para o outro lado, ele passa dividindo todo mundo. Se ele está sozinho e do outro lado é somatória, ele passa para o outro lado diminuindo. Então, o que manda muito, como que ele vai passar para o outro lado, é quem que está acompanhando ele. Como não tem ninguém acompanhando, ele passa para o outro lado no mesmo peso, no mesmo sinal. Então, aqui, se ele fosse passar, seria IR2 mais IR3 menos IR1 igual a zero. Certo? E aqui sai da primeira e já vem para a segunda, porque uma é complementar a outra. Temos a lei dos nós e temos a lei das malhas. O que é malha? Ele considera que todo esse quadrado aqui que está sendo fechado, quem está pelo celular está vendo laser aí, ó. Isso aqui sendo uma malha, esse aqui sendo outra malha, ó. Malha 2. Deixa eu esperar apagar aqui. E esse todo aqui, a parte de fora, seria uma malha 3, sem essa parte do meio. Então ele tem, no caso ali, 3 malhas, né? E isso serve para quê? Para a gente calcular as correntes. Então, a lei das malhas ou lei das tensões é a soma algébrica das tensões em qualquer malha do circuito é sempre nula.
Então, se eu somar, né, as tensões aqui dentro, elas têm que dar zero. Então, na lei dos nós, quem que a gente somava? As correntes, certo? Quando a gente somava a corrente, a somatória era igual a zero. E na lei das malhas é a tensão que é igual a zero. Então, ó, a primeira trabalho com corrente, a segunda tensão. Se eu for na lei do nó, eu pego corrente. Se eu for na lei de malhas, né, a segunda lei, eu trabalho com tensão. Por que que diz isso? Vou usar o exemplo ainda das lâmpadas. Quem fez já? Se você liga todas as lâmpadas em série, você tem a mesma corrente em todo o circuito, só que tensões diferentes em cada uma das lâmpadas. Vai tendo uma queda de tensão, por isso que umas delas vão brilhar menos que as outras, quando está tudo em série. Tudo em série, corrente igual, tensão diferente. Se eu tenho circuito em paralelo, quando ele está em paralelo, a tensão é igual. Só a corrente que vai se dividindo de acordo com a resistência de cada um dos trechos. Então, circuito em série. Isso é um conceito, tá? Circuito em série, corrente igual, tensão diferente em cada uma dos elementos. Circuito em paralelo, tensão igual e corrente vai se dividindo. Então, a corrente diferente em cada um dos, como fala, em cada um dos seus componentes. Se quiser anotar isso aí depois, não sei se vocês vão gravar para a vida e quando deparar com o circuito vai ser bem tranquilão para calcular. Então, aqui na segunda lei, o que que ele faz, né? Primeiro, ele calcula. Exato, Otávio, inverte, né? Exatamente, do circuito. Isso eu estou trabalhando corrente e tensão, tá? Tem que lembrar sempre qual grandeza que a gente está trabalhando. Então, aqui, ele está dizendo o seguinte, nessa malha 1, se eu somar todo mundo aqui, a tensão vai dar zero. O que que eu somo? Tensão da corrente, a tensão no R1, a tensão no R2, a tensão no R5. E como que eu acho a tensão nesses elementos? Se eu já tiver resistência e corrente, eu não acho tensão? Lá pela lei de Ohm? Se eu pegar R vezes I, eu vou achar o I aqui, né? Quando eu usar a primeira lei. Eu acho o I em cada um dos trechos. Eu tenho o R. R vezes I dá o quê? Quem lembra? Resistência vezes corrente. Lei de Ohm. Acho que ficou em silêncio agora, me preocupou, hein? Lei de Ohm, lembra lá, URI. U de tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, se a gente já tem a resistência e tem a corrente, o que que a gente acha? Meu, tá falhando muito. Pessoal, será que meu fone não está funcionando? Ou está todo mundo em silêncio mesmo? A fonte. Tá ok. Excelente, Alexson falou. Exatamente, show de bola, encontra a tensão. Então, depois que a gente achar a corrente, a gente acha a tensão em cada um dos elementos e faz o somatório para ver que realmente não, como fala, não vai fugir disso, né? Vai sempre bater e a somatória vai dar nula. Tanto é que a fórmula vem disso, ó. Na primeira malha, na malha 1, o que que ele considerou, ó? A tensão da fonte, né? O V da fonte, que pode ser o U também, então vai variar, né? Aqui ele chamou de V. Você vê que no mesmo material ele muda. Mas pode ser U ou V a mesma coisa, tá? Aqui. Ele representa a tensão. Então ele chama tensão da fonte, tá? É igual a tensão no R1 mais tensão no R3, tensão no R5, que é a malha 1 que a gente tem aqui, ó. O somatório delas vai ser dessa forma. Na malha 2, que tensão que a gente vai ter, ó? VR2, VR3 e VR4. Qual que é a fórmula? VR3 é igual a VR2 mais VR4. Por que que ele fez isso? Porque a VR4 e VR2 estão no mesmo trecho do circuito, né? Eles estão basicamente em série. O R2 com o R4. Todo mundo consegue ver que o R2 e o R4 estão em série? Isso aqui é tranquilo também? Sim. Beleza. Então por isso que ficou VR3 igual VR2 mais VR4. E eu teria uma terceira fórmula. Qual seria? V da fonte vai ser igual a VR1 mais VR2 mais VR4 mais VR5. Aqui, ó, VR1 mais VR2 mais VR4 mais VR5, que é considerando a malha 3, que é a malha de fora, né? Sem considerar esse trecho do meio.
Então, com isso, você tem 3 malhas e 3 fórmulas. E aí, daí, você sai do exercício, certo? Vamos simular um aqui para a gente calcular? Vou lá para o whiteboard, tá? Compartilhar minha tela aqui. Me confirmem se vocês estão vendo. Agora eu tô com o whiteboard na tela, né? Não tô mais no sistema do Teams. Todo mundo tá vendo? O Sim. Pedro pelo celular? Não, velho. O whiteboard só aparece pelo celular. O meu tá no computador. Talvez seja o sistema operacional ou a versão do Teams, Pedro. Porque eu creio que tem alguns colegas que estão pelo computador e tá funcionando, né? O sistema dele, né? Vou dar o sistema desse computador aqui. No computador deu certo. Tem que saber Tá dando certo para alguns, né? que está localizado, porque ele vai fazer a interpretação desse gráfico. Não vai Vou aqui fazer o meu circuito. saber só a interpretação, tem que saber como funciona, né? Por que aquele gráfico naquele momento deu aquela oscilação. Eu tô pensando é o seguinte. Vamos fazer... Ah, não. Vamos aqui. Mas se ele não souber ali como funciona o sistema, o percurso, né? Talvez Olha que o meu desenho fica feio pra caramba. ali no catalisador. Então, assim, vai depender muito disso, né? Do cara ter esse conhecimento e interpretar, que só vão ajudar. Que é o que acontece muito. Muitas oficinas têm, mas o profissional, Desenho feio da desgrame. cara, não sabe na prática. Só quando eu digo vocês lá na frente que vai entrar algumas questões de algumas atividades que eu falo que eu não tenho habilidade manual, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Tô com o mouse na mão, trabalho o dia inteiro com o mouse e não consigo fazer um desenho de circuito. Mas vamos lá, vou deixar vocês escolherem. Qual que é a tensão aqui? Vamos lá, perguntar, Evaldo. Escolhe aqui essa tensão de cá, ó. Já coloquei uma aqui. Olha, só múltiplo de 5 para facilitar. Põe 15. 15. Eu vou tirar uma resistência aqui para nossa conta não ficar gigantesca. Vou tirar essa resistência aqui, ó. Passar direto. 15. Vou colocar uma outra aqui de 10. Mas eu ainda falo para você, que aí fica aquela. São duas Vou coisas. colocar essa aqui Tanto o cara que é muito prático, ele de tem 5. resistência para aprender essa Eu nova. vou colocar um de 10 aqui de novo. E poderia ainda agregar muito mais, né? O cara ia ficar um E perigo. vou colocar minha tensão de 12. Aí muitas vezes ele acaba não. 12 volts. O Né? que acontece aqui? Aqui eu já tenho um nó 1, certo? Vou chamar de nó A. E aqui de nó B. Também, que muitas vezes dá, porque só. Beleza. Eu tenho 3 malhas, certo? Vou mostrar para vocês de onde que eu tenho 3 malhas, ó. Consegue matar o problema. Aí fica. O ideal seria aliar os dois mesmo. É o nó A. Vou ser prático, mas eu vou investir na ferramenta, vou saber usar, saber dominar e, É o nó B. e não parar de estudar, né? Porque o mecânico hoje não pode parar de estudar. A complexidade dos motores. Aqui é a minha malha 1. Tranquilo para todo mundo? Da onde que eu tirei ela? Basicamente eu recortei, fosse aqui, ó. Essas tecnologias. Cortei bem aqui o nosso circuito e eu fiz a malha 1. Então, se não, Certo? Então aqui vai malha 1. Eu tenho a malha 2, seria o corte daqui para cá, ó. Só esse trecho. Vou marcar aqui por fora para vocês verem. Só esse trecho aqui, ó, como malha 2. E malha 3 eu teria isso tudo aqui, ó. Só essa parte aqui, ó, que eu vou passar com dependendo da situação, ele o vermelho aqui, ó. Teria tudo isso aqui sendo na malha 3, como se eu tirasse o meio. freia sozinho, retoma a velocidade, então assim. Beleza. Opa, paguei a mais aqui. Se ele não traz não. Excelente. Então, Alex, levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Everton, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Esse Kirchner aí é usado quando? Oi? Essa lei de Kirchner é usado quando? Para interpretar circuito. Quando você tiver circuito, normalmente você vai ter desse jeito aqui. Porque Na nós parte- temos lei de Ohm, né?
Oi? Nós temos a lei de Ohm. Isso. A lei de Ohm você vai usar ela aqui no meio dessa conta, né? A lei de Ohm. Então, o Kirchhoff é só para interpretar circuito, porque se você chegasse aqui, por exemplo, agora que eu te mostrei que tem como dividir ele em 3 malhas, você pode fazer o quê? Você sabe que aqui é 12, né? Ah, sim. Você vai poder Consegue, achar cada você uma das consegue ter uma correntes. visão, né? Consegue ter uma visão do circuito inteiro. Isso, vou te mostrar por quê, ó. Vamos fazer aqui junto, então. Eu tenho 5, né? Esse aqui é 5, Ele vai trazer isso. esse aqui é 10 e esse aqui é 5 de volta. Se você calcular tudo, se você somasse, todo mundo, você concorda que está tudo aqui em série, quando a gente faz esse corte para malha 1? Aham. Então, você tem 20 ohms, né? Somar 15 com 10, ou 5 com 10 e com 5 dá 20. Então, se você usasse URI, você teria o quê? Ó, teria 12 igual a 20 vezes I. Você consegue O I vai ser igual dar a cor a 12 dividido por 20, certo? Isso aí. 30 cores na Então, quem consegue fazer para mim? Enquanto eu vou desenhando, 12 por 20, opções que aparecem ali no display principal. vai dar 0, alguma coisa, hein? Alguns 0,6. especificam 6, né? Excelente. Então, essa corrente. Então, a corrente que vai passar aqui, ó, é 0,6, né? Que é essa aqui, ó. Vou chamar de I1. Só que chegou na malha, lembra da primeira lei? Aqui, ó, chegou na malha o I1, que você já até achou que é 0,6. Ele se divide em I2 mais I3. Como que você vai saber a corrente que passa aqui no I3? Sem a lei de Kirchhoff não tem como, entendeu? Você usou o URI, você foi até o máximo que você tinha de conhecimento e achou a corrente. Só que a corrente é aqui no 1, que veio da fonte. Para achar I3, você vai ter que somar. Ah, entendi. Então. E aí entra o Kirchhoff, senão você não sai do circuito, entendeu? Entendi. É tudo para usar a lei de Ohm no fim. Então o Kirchhoff vem para destrinchar o circuito para você aplicar a lei de Ohm. O Christian é só somar. Somatório. Na verdade o Kirchhoff é a interpretação que a gente fez de separar o circuito em 3 malhas. Uhum. É basicamente isso e depois é exatamente o que você falou, a somatória dos circuitos. Então eu vou fazer a malha 2 aqui, ó, vem do nó A, vai até o nó B. Certo? Vamos ver até aqui e termino. Isso aqui é a minha malha 2. Não, e agora como que sai da malha 2 se a fonte é 0? Você não acha a sua corrente, né? Como que você vai achar a corrente se você não sabe qual é? Então, o que entra aqui? Vai entrar outra coisa, ó, que eu vou mostrar para vocês. Geralmente a gente seleciona um sentido, a gente define. Eu sempre aprendi e depois que eu aprendi eu sempre calculei da mesma forma. Nunca fiz o contrário, que é sentido horário, né? Sentido horário eu considero todo mundo positivo, certo? Ou sentido horário eu vou considerar tudo que tiver no sentido horário positivo. Então eu posso vir por convenção, ó. Já vou até colocar aqui. Eu coloco que minha resistência começa com polo positivo e termina com negativo. Aqui, ó, começa com esse polo positivo e termina com esse polo negativo. Aqui, ó, começa com positivo e termina com negativo. Começa com positivo e termina com negativo. Começa com positivo e termina com negativo. Então vou começar a analisar, certo? Malha 1. Comecei a andar, eu tenho o polo positivo e negativo aqui. Qual que eu vi primeiro se eu venho daqui de baixo, ó? Na minha fonte. Esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. Na minha fonte eu vim caminhando assim, ó, sentido horário, certo? Quem que eu encontro primeiro quando eu venho caminhando aqui embaixo, ó? Vou subir. Quem que eu encontro primeiro, positivo ou negativo? Positivo. Então, beleza. Então é mais 12 volts, né? Vou colocar o volt aqui para facilitar. Tá acontecendo. Devia ter feito de outra cor.
Continuei andando. Vem para cá. Quem que eu encontro primeiro aqui na resistência? Positivo ou negativo? Vou tirar esse aqui, que esse aqui é só... Opa! Só esse aqui não fazia parte, não. Então eu venho caminhando aqui, ó. Continuei caminhando. Quem que eu encontro primeiro? Vou voltar aqui no outro. Quem que eu vejo primeiro aqui, ó? Tô caminhando aqui, tô subindo. Positivo. Positivo, exatamente. Então eu venho para cá e escrevo. Sim, é bem complicado, assim. Muitas coisas não conseguia fazer. Eles levavam fora para tentar desabilitar alguma função. Aí não conseguia. E eu acho não, eu fiz um negócio errado aqui, ó. A fonte é o contrário. É negativo e positivo. Primeiro você vê o negativo e depois o positivo. Tá? Então aqui, ó, é menos e mais. Então, na verdade, é menos 12. Eu vou montar a equação. Tudo tem que dar zero, né? Se eu somar. Certo? Então, menos 12. Então, vou ver o positivo primeiro. É mais 5. E não é só o 5 agora, porque a gente está somando tensão. É 5 vezes o I1. Né? O I1 que passa aqui, ó. No 5, né? O I1 que a gente acabou de ver. E sendo o I1. Aqui sai o I2. Fazer de novo. E para cá vem o I3. Então, quem passa naquele 5 ali, ó. Esse 5 aqui. Esse 5 aqui, ó. 5 aqui, ó. Quem passa primeiro é o mais. Então é 5 e 1. Aqui, ó. E 1 que passa. Deixa eu tirar o laser, não ficou legal, não. Então, quem passa aqui no 5 é o I1, certo? Então 5 e 1. Desci no meu circuito, ó. Vim aqui para baixo. Quem que eu encontro primeiro? Nessa resistência 10 aqui. Positivo ou negativo? Positivo. Beleza, então mais 10, que é a resistência. 10 o quê? Qual que é a corrente que multiplica ali, que passa naquele trecho? Nesse capacitor, nesse resistor aqui. I3, certo? Então eu tenho 10 I3. Mas continua o meu circuito aqui. Eu vou colocar esses sinais aqui para facilitar para vocês. Negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui eu venho I1. Aqui eu venho com I3. Quer dizer, só um que talvez vai ser melhor um pouco, mas não tem como ser bom. Certo, então 10 e 3 mais. E agora eu cheguei aqui embaixo no 5. Eu vou ver quem primeiro, positivo ou negativo. Estou seguindo aqui meu circuito. Cheguei aqui embaixo. Positivo. Positivo. Então, beleza. 5. Qual que é a corrente que passa ali? Agora é a primeira lei, vai entrar em consideração. Se no nó A, vou escrever maior aqui, ó. Eu vinha com I1, né? Saí para cá com I2 e desci o meu circuito com I3. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece. Segui meu circuito, o I2 passa aqui, vem aqui e entra aqui no nó B, entra I2, certo? Entra o I3 que veio daqui, ó. Então tá entrando o I3. E o que vai sair daqui? Imagina o nó B agora aqui embaixo, ó. Deixa eu... Não, eu vou botar ele aqui em cima. Então esse aqui é o nó A. Imagina o nó B agora. Que entra I3 e entra I2. O que vai sair aqui? Ó, então se tá entrando os dois, vou mostrar uma fórmula para vocês aqui, ó. I1 não é igual a I2 mais I3, que a gente viu na primeira lei de Ohm. E essa fórmula veio da divisão dessa corrente aqui, ó. Então daqui saiu I1, que é o que está entrando, é igual ao que? Tem que somar o I2 mais I3 para dar I1.
Então, I1 veio e se dividiu em duas correntes, que é I2 e I3. Saiu daqui, certo? E agora que eu tenho I3 entrando e I2 entrando, o que eles vão dar se somar I2 com I3? Vamos lá de novo. Pessoal, I1 entrou, dividiu em I2 e I3. Deu essa fórmula aqui, certo? Todo mundo tá vendo I1 igual I2 mais I3? Sim. Também. Beleza. Agora no nó B, eu tenho I3 entrando e I2 entrando. Então eu tenho I2 mais I3. Eles vão ser igual a quem? I3 é 10, né? Não, esquece os valores agora. É conceito, vamos lá. I2 mais I3 é igual a quê? Acabamos de fazer aqui, ó. I2 mais I3 é igual a quem aqui? I1. I1, beleza. Agora no nó B que entrou I3 e I2 é igual a quê? I1. Então é a mesma fórmula. Do mesmo jeito que aplicou lei de Ohm lá no nó A, você aplica no nó B. Então o que vai passar desse nó B para cá é I1 de novo. Porque somou I2 mais I3. Então o que vem para cá, ó, que vai sair do nó B é o próprio I1. Então a lei de Ohm é isso. O que ela fez? Ela te deu todas as correntes presentes no circuito. Vou dar uma limpada aqui, que senão vai ter coisa demais. Então I2 veio e passeou todo esse circuito aqui, ó. Porque o laser eu não consigo deixar ele só para quando eu clicar. Se eu clicar nele, ele fica ativo. Depois a gente vai ficar em planejamento. Ah, tem como eu tirar ele. Como a gente vai realizar esse Beleza. sistema de gerenciamento. Então, eu tenho essa forma de novo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou dar uma limpada aqui. Então, eu tenho I1 chegando até o nó A, sai I2 e I3. O I2 passeia todo mundo aqui, ó. E passeia por todo isso aqui. E o I3 é só no trecho entre A e B aqui, ó. Nessa resistência de 10. O I2 passa na resistência de 15, passa na de 10 e chega. A corrente 1 passa nas duas resistências de 5 e na fonte. Então, como eu vim calcular agora no meu, estou calculando na minha malha 1. Eu tenho 5, o quê? Qual que é a corrente que passa aqui depois do nó B, aqui embaixo? Opa! Passando aqui embaixo, ó, nesse trecho. Qual corrente que passa? Tá escrito aqui, ó. Pessoal, tem alguém assistindo a web aula aí ainda? 5. Certo. 5 vezes qual corrente? Vezes aí 1. Excelente, excelente. Quem que falou comigo? Evaldo. Show, Evaldo. Então é 5 e 1. Eu chutei aí, viu? Tá certo, mas é isso mesmo. Igual a 0. Certo? Então, como aqui tá negativo, né? Subtraindo, eu posso passar para o outro lado somando. Então, eu posso colocar simplesmente o seguinte. Na minha fórmula, já teria a primeira fórmula. Vou parar de desenhar e vou escrever direto com o texto aqui, ó. Então eu posso ter o quê? 5. Ixi, tá ruim esse tamanho. Ver se consigo aumentar ele aqui. Vou ouvir aqui agora, tá? Beleza, agora vai. Entendi aqui. Então vou continuar aqui, ó. Eu tenho 5. Aí, 5 e 1 mais, né? 10 e 3. Vou deixar meio longe, que senão vai dificultar visualizações. 5 e 1, 10 e 3, mais 5 e 1 de novo. Vai ser um mais aqui, ó.
5 e 1 de novo. Vou deixar essezinho que eu acho que não é a representação correta, mas vai facilitar para vocês, ó. Realmente esse número grande aqui não fica legal. E 3. Não é elevado também. E 3, não. Vou desenhar. Não ficou legal não. Achei que ia ficar legal, mas não vai. Voltar a desenhar. Então, 5 e 1 mais 10 e 3 mais 5 e 1. Eu vou passar, estava negativo e o 12, passa positivo, 12 volts. Eu tenho dois números e 1, não tenho? 5 e 1 e 5 e 1? Sim. Duas vezes? Então É. posso somar os dois. 5 mais 5 dá 10. 10 e 1 mais 10 e 3 igual a 12 volts. Essa aqui é a nossa fórmula da malha 1. Da malha 1. Então você vai ficar com essa fórmula aqui, certo? Agora eu vou para a malha 2. De onde que é a malha 2? Eu tirei lá do meu esquema. É 15, 10 e 10. Aqui é 15. Aqui é 10. E aqui é 10. Corrente que passa aqui. E 3. E corrente que sai daqui. E 2. Beleza. Então vou achar outro formulário aqui, ó. Daqui. Então vamos lá. Eu não tenho tensão, né? Então vou começar a analisar meu circuito daqui para cá, ó. Comecei. Então aqui eu considerei positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui eu tinha considerado positivo em cima, negativo embaixo. Comecei a andar, cheguei nessa resistência. Quem que eu vejo primeiro? Tô andando aqui, ó. Vi essa resistência aqui, essa primeira de 15. Ela é positiva ou negativa? Negativa. Positivo. Positivo, excelente. Então é mais 15. Segue o sentido horário, que é o que eu sempre uso. 15 o quê? Qual que é a corrente dali? Daquele trecho? Já deixei escrito aqui em cima, ó. Aí 2. E 2, Negativo. excelente. 15 e 2, excelente. Agora eu continuo andando. Mas o I2 é positivo aí. O I2 positivo, o 15 negativo. O 10, aí vai pro 10 positivo. Vem pro 10, positivo, excelente. Positivo. 10 o quê? Aí depois vem 10 negativo. 10 o quê? 10 10? positivo. Beleza. Negativo. Positivo. Positivo. Ó, o que eu tô vindo no sentido Primeiro horário. Primeiro é o positivo, O próximo, né? É o próximo positivo. Calma, eu entendi. Excelente, já foi antes. Mas ainda não coloquei qual I que tá aqui. Qual I que passa nesse 10? É o E3. Não, nesse 10 aqui, ó. Nesse 10 aqui. Ah, I2. Excelente. I2. 10 e 2. E agora eu continuei andando, ó, no meu circuito. Passando aqui agora, ó, nesse aqui. Eu vejo Negativo. positivo? Negativo. Excelente. Menos 10. Qual que é o I? Que já responderam? I2. Não entendi. O I tá passando aqui, ó. I3. Excelente. Igual a 0. Toda somatória dá 0. Eu tenho 2 e 2, não tenho? Posso somar? 10 com 15. 25 e 2. Menos 10 e 3. Igual a 0. Essa é minha segunda fórmula. Lembra que eu vou ter 3? Então, essa fórmula da malha 2. E agora deixa eu desenhar a malha 3 aqui embaixo. O que vai ter na malha 3 aqui? Eu vou desenhar vermelho para facilitar. Na malha 3 eu tenho a bendita da fonte. Tem essa primeira resistência aqui. Tem o nó A. Tem a segunda resistência aqui. Chega até o fim. Desço. Tem uma resistência de novo. Desço. Sigo aqui.
até o nó B. Sigo para cá, tenho outra resistência e subo para terminar. Calma, deixa eu melhorar isso aqui, tá? Não que o resto esteja bonito, tá, pessoal? Mas tá muito ruim aquele final ali. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, 5, 15, 10 e 5. Corrente que vem até o nó aqui e 1. Aqui sai para cá, já e 2. Passei, sai daqui do nó B para cá e 1 de novo. Beleza. Eu tô copiando daqui de cima, ó, pessoal. O que eu fiz aqui no começo, ó, nessa parte aqui, é o que eu tô copiando para colocar lá embaixo. Eu não posso ficar mudando a convenção de sinal, não. Do jeito que eu fiz o primeiro, eu sigo. Então é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo, negativo. E temos aqui negativo e positivo. Beleza. Vamos fazer esse finalzinho agora aqui para a gente chegar onde a gente quer. Malha 3, que é só a malha externa. Comecei meu circuito pela fonte aqui, ó. Quem que eu vi primeiro? Qual o sinal? Positivo. Negativo. Eu tô vindo de baixo para cima, ó. Olha o que eu tô desenhando aqui na tela. Negativo. Negativo, excelente. Excelente. Então, menos 12. Coloca aqui o volt para ninguém esquecer. Continuei andando. Quem que eu vi primeiro aqui na resistência de 5? Positivo. Positivo. 5, qual corrente? E 1. excelente. Quem falou comigo? É o Leonardo. Show de bola, Leonardo. Então, seguindo. Então, eu cheguei nessa resistência agora de 15. Positivo ou negativo que eu vejo primeiro? Positivo. Positivo, Positivo. excelente. 15, qual o I agora? E 2. Excelente, pegaram. Show de bola. Continuo. Tô descendo aqui para minha resistência de 10. Quem que eu vejo primeiro? Positivo. Excelente. Positivo. 10. Qual I? E 3. E 2. E 2. E 2. Excelente. E E 2 não é no 2. 15, e 2 não é no 15, não? Voltar. O I2 passa. Ele segue no 15 e continua para cá, ó. E Aqui continua também sendo tem I2. I2. Não teve nenhum nó para ele se perder, entendeu? Tem nó. É verdade. Tem que ter um nó para ele se dividir. Então, como não teve nó, ele continua. Excelente, continuei meu circuito e tal. Chegou no nó. Aqui é o I2, já não, ele morreu no nó aqui. Para cá já mudou, ó. Tem outra corrente aqui, ó. Tá? Beleza, cheguei. Nessa resistência de 5. Quem que eu vejo primeiro? Positivo. Positivo. 5, qual? 5 e? E 1. Excelente, mataram. Tudo isso igual a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar meu 12 para o outro lado. Então vem, ó. 5 e 1 mais 15 e 2 mais 10 e 2 mais 5 e 1 igual, o 12 estava negativo, eu vou passar ele para cá positivo agora, 12 volts. Eu tenho 2 vezes I2 e 2 vezes I1, certo? Posso somá-los? Pode. Então eu tenho 10. O 10 ficou ruim agora, hein? Eu tenho 10. 5 mais 5, né? Esse 5 aqui com esse 5 aqui, ó. 10 e 1 mais... Tenho 2 e 2, né? Então eu tenho 15 mais 10. Então mais 25 e 2 igual a 12 volts. Show de bola. Então essa aqui é a minha terceira equação.
Então, da malha M3. Vou trazer as 3 equações para cá. Trazer as 3 aqui, ó. Vou botar nessa cor diferente, ó. 10 e 1 mais 10 e 3 igual a 12. A segunda fórmula. Deixa eu movimentar um pouquinho minha tela aqui. A 25. 25 e 2 menos 10 e 3 igual a 0. E a última fórmula, 10 e 1 mais 25 e 2 igual a 12. Então, e aqui, como que sai agora? Quem sabe? Quem sabe sair disso aqui agora? Não tem nenhuma equação que bate com a outra, né? Sai ou não sai? O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar essa primeira equação aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu sei que I1 lá da primeira lei de Ohm é igual a I2 mais I3, certo? Isso aqui não é mistério para ninguém, né? Mas Primeira lei de Kirchhoff. I1 é igual a I2 mais I3, que a gente usou no nó. Eu posso vir aqui, ó, e tirar esse 1 e fazer o seguinte, ó. Converter isso aqui nisso, ó. 10. Em vez de ser I1, eu posso mudar, ó. I1 não é igual a I2 mais I3? Então, em vez de eu ter 10 e 1, eu tenho 10 entre parênteses e 2 mais I3, mais 10 e 3, que é igual a 12. Entenderam o que eu fiz? Eu troquei esse 1 que estava aqui por I2 mais I3. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu sei que essa igualdade aqui existe, ó. Em vez de eu ter 10 e 1, eu tenho 10 e 2 mais I3. Então, essa fração aqui, ó, veio do I1. Só troquei. Em vez de eu ter I1, eu troquei I2 mais I3. Que aí eu faço o quê? O chuveirinho. Propriedade distributiva, né? Então, é 10 e 2. Mantém o sinal. Mais 10 e 3. Continua a equação, né? Eu resolvi só essa parte aqui, ó. Né? Agora, eu tenho que continuar. Então, eu repito, ó. Mais 10 e 3 igual a 12. Lembraram do chuveirinho lá da escola, quando estava entre parênteses? Todo mundo pegou o que eu fiz? Quer que eu faça de novo? Ficou um silêncio aí. não, primeiro faz o entre parênteses, né? O que eu fiz? Eu troquei o I1 por I2 mais I3, que é a nossa igualdade. Eu vou fazer aqui do lado. Eu peguei esse I1 aqui, ó. Eu sei que ele, né, I1 é igual a I2 mais I3. Então, basicamente, tirei o I1 daqui e coloquei I2 mais I3. Então, ficou 10. Vou fazer de preto para ninguém achar que eu mudei, né? Então, em vez de eu ter 10 e 1, eu mudei para I2 mais I3. E continuei a equação.
Ixi, não sai um parênteses legal, não. E continua a equação. Mais 10 e 3 igual a 12. Daí eu joguei para dentro, ó. Aqui, como está entre parênteses, tem que multiplicar os dois itens, né? Ficou 10 e 2. 10, feio. Mais. Aí eu multipliquei esse primeiro, agora eu multiplico o segundo. Então é 10 vezes 3. Como eu já resolvi a parte do parênteses, eu continuo minha equação, ó. Continuo daqui para cá. Então, mais 10 e 3 igual a 12. Eu tenho I2 aqui. E eu tenho 2 e 3 aqui, ó. E 3 mais I3. Então, minha fórmula fica 10 e 2. Ixi, Maria. Mais 20 e 3 igual a 12. Então eu manobrei, manipulei e essa é minha M1. Isso aqui é igualzinho a essa outra aqui, ó. Essa aqui é igual a essa aqui, ó. Então 10 e 1 mais 10 e 3 igual a 12 é a mesma coisa que 10 e 2 mais 20 e 13 igual a 12. É a mesma coisa. Como é que pegou essa conta aí para chegar no 12, professor? Explica de novo aí. Não, esse 12 é o mesmo que veio daqui, ó. Ah, tá. Ele veio continuando, tá vendo? Que eu só mudei o I1. Ah, é. Eu só mudei o termo do I1. O resto veio continuando, ó. Tava lá, ó. Tava aqui, ó. Essa parte. Tava aqui de novo, ó. Tava aqui de novo. Tava aqui de novo. Aqui, ó. É. E só no finzinho que eu somei ela, porque eu tinha outro 10 e 3. Certo? Então agora eu vou abrir minha chave de novo, ó. Então eu mudei minha fórmula. Agora tem uma nova. Manipulei para quê? Vocês vão pegar o pulo agora. Então minhas três fórmulas, meu M1 mudou. Agora é 10 e 2. Acho que minha mão já não tá conseguindo mais escrever esse trem aqui, não. Fala, Jorge. Fica à vontade, meu rei, enquanto eu escrevo aqui. Professor, você não tinha outra aula às 20 horas? Eu tenho... Caraca. 20, 28, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Não, eu mudei ela. Como a última demorou, e era a primeira deles, eu mudei eles pra... Deixa eu até conferir, vocês estão vendo aqui? Eu mudei eles pra 21. Graças a Deus. O cérebro do Carol aqui já traçou, porque ficou desesperado. Rapaz do céu, ainda bem. Quem cuidou do meu horário foi o Jorge. O Jorge, o cérebro dele tá torrando aí, por isso que ele... Se eu tivesse... ele já se eu tá tivesse quase pulando a regra já aí. Como fala? Tivesse uma estrelinha, você ganhou uma estrelinha agora, hein, Jorge? Gostei da preocupação aí. É igual a professora lá da aula teórica, da aula prática lá, merece um pontinho no quadro aí. Merecia um pontinho, exatamente. Obrigado aí, mas eu joguei eles para 21 agora. Mudei semana passada. Vamos torrar a cabeça agora, o Jorge. É. Igual a 12. Essas aqui são as mesmas que essas aqui, ó. Eu só mudei a primeira, que eu mostrei para vocês como que eu mudei, né? A segunda e a terceira são as mesmas. Vou mostrar para vocês aqui por que que a gente chega nesse ponto do Kirchhoff. Kirchhoff acaba sendo mais longo. Tá vendo que esses dois termos aqui eu tenho I2 e I3 somente? Eu posso jogar eles para fora. Eu posso pegar 10 e 2 mais... Vixe, olha o mais gigante. Mais 20 e 3 igual a 12. E tem a fórmula 2, que é 25 e 2 menos 10 e 3 igual a 0. Certo? Eu só peguei as duas ali, ó. E joguei para cá. E agora vocês vão ver o pulo do gato. Estão vendo que eu tenho um termo I3 aqui positivo e um I3 negativo?
Todo mundo tá vendo? 23 aqui não é positivo e o 10 e 3 aqui não é negativo? Isso, negativo. Então eu posso multiplicar essa linha aqui por 2 para quê? Para equalizar os dois. Vocês vão ver o porquê que eu vou equalizar os dois. Então, a primeira linha eu mantive a mesma coisa, né? Esse 10, eu tô com dificuldade para fazer esse 10. Eu tenho 10 e 2 mais 20 e 3 igual a 12. E embaixo eu multipliquei todo mundo por 2. Então, em vez de eu ter 25, eu tenho 50 agora. 52 menos 20 e 3. 2 vezes 0 é 0, igual a 0. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, como se eu estivesse somando todo mundo. Quanto que é 10 mais 50? Beleza, 62. Quanto que é mais 20 com menos 20? Mas como ainda é multiplicar, não. Aqui você pode torar os dois, ó. Um é positivo, outro negativo, tora um com o outro. Certo? Então eu não tenho mais i3. Um cancelou o outro na minha igualdade ali. Opa, apaguei demais. Um cancelou o outro na minha igualdade. Eu fui lá e cortei os dois porque eles são iguais, ó. Só que com sinais diferentes. Então 62 é igual a... Devia ter continuado. 12 mais 0? 12. Agora tem essa equação aqui, ó. 62 igual a 12. E 2 igual a 60. Ou 12 dividido por 60. Quem consegue fazer para mim? 0,2. 0,2? Isso. Beleza. Agora eu posso vir aqui dentro de qualquer uma dessas aqui e achar o I3. Vou fazer o seguinte, vamos pegar, voltar lá no meio de 3 fórmulas, né, que eu tinha. Aqui, ó, essas 3 fórmulas eu posso jogar dentro de qualquer uma aqui. Que tem aí I2, I3, I2 e I1. Vou jogar nessa primeira aqui, ó. Vou pegar ela e vou jogar para fora. Tenho 10. Quanto que vale 2? A gente acabou de calcular. 0,2, certo? Então já vou substituir. Mais 20 e 3 igual a 12. 10 vezes 0,2 dá 2, tá? Já estou dizendo para você aqui para adiantar o cálculo. Então 2 mais 20 e 3 igual a 12. Se esse valor ele é positivo de cá, ele vai passar subtraindo de lá, certo? 23. Porque, ó, ele tá somando aqui, os dois estão somando. Então esse 2, se eu quiser jogar ele para lá, ele vai subtraindo. Menos 2, eu vou ter 20 e 3. Quanto que é 12 menos 2? 10. 10, excelente. Então I3 vai ser igual a 10. 10 dividido por 12. Por 20. Que era o que estava aqui do lado. Deixa eu apagar esse 20 aqui, tá muito feio. Então vai ser 10 dividido por 20. Quanto que dá isso? Quanto? 0,5. 0,5 amperes. Beleza, então eu já tenho I2 que vale 0,2 e 3 que vale 0,5. Agora você pode pegar qualquer outra fórmula para achar o I1, né? A gente já tinha achado pelo ON aquela hora com o Alexson, mas eu vou provar agora por baixo. Então eu tenho 10 I1 mais 25. Quanto que vale 2? A gente já sabe que vale 0,2. Certo? Eu tô com medo dessa multiplicação aqui de 25 vezes 0,2. Mas não vai dar nenhum número. Não vai dar nenhum número quebrado, não.
vai dar 5, se eu não me engano. Igual a 12. Então, eu mantenho 10 e... Vou continuar a mesma fórmula. Mais... Quanto que dá 25 vezes 0,2? 5. Mais 5 igual a 12. Vou passar esse 5 que está somando de um lado, subtraindo para o outro. 10 e 1 igual a 12 menos 5. E 1 vai ser igual... 10 e 1 vai ser igual a 7. E 1 vai ser igual a 7 dividido por 10. Quanto que dá isso? 0,7. Então essas são nossas 3 correntes. Aquela hora que a gente calculou, eu até fiz errado, eu pedi pro Alex que a gente calculou I1, aquela hora acabou saindo foi o I2. Porque fazendo daquele jeito lá, se eu lembrar do conceito, é o I2 que não aparece. Quando eu uso a malha 1, a gente usa I1 e I3. E aí para calcular, acho o I2, é isso mesmo. Então, daquele jeito que eu fiz a primeira, Alex, você não faz, tem que vir desse jeito aqui, ó. Então, chegou no meu resposta final, né? Então, I1 é igual a 0,7. E 2, É. 0,2. I2, 0,2. E o I3, 0,5. 0,5, né? Isso. Excelente. Então, a gente fez umas contas aqui para chegar nesse resultado. Eu já usei uma malha mais complicadinha um pouco. Por quê? Salvo engano, vai ter uma malha dessa lá no exercício. Mas as demais são mais simples. Então você pode usar o resistor equivalente e tudo mais. Por quê? Se a corrente que passa aqui em cada um é I2, você poderia achar um resistor equivalente e encontrar só a corrente dele aqui. Em vez de ter I2 somado 2 vezes, que virou um 25. Lembra quando eu fiz a fórmula aqui, ó, para a malha 3, vamos usar a malha 3? Não terminou com 25 e 2, você já poderia ter transformado numa resistência só. Eu diminuí a conta. É, exatamente. Eu fiz a mais longa justamente para quê? Se vocês tiverem depois uma dúvida, pode voltar aqui e assistir. Tá bom? Eu ia fazer aquela velha pergunta se ficou alguma dúvida, mas eu creio que para essa aqui deve ter ficado algumas, né? Só todas, Rafael. Que essa aqui vai ser importante vocês assistirem, eu vou rever né? de novo a aula. Vai ter que rever, fazer e usa papel. Por quê? Querendo ou não, a carinha dele, querendo ou não, questão de matemática e tudo, você escrever assimila. Hoje em dia a gente usa tudo muito digital, mas para processo de aprendizado, escrevendo assimila bastante, ajuda a memorizar, o cérebro grava mais. Então, uma dica, né? Usem papel e lapiseira e borracha e refaçam essa conta. Aproveita que já tem o formulário, lê no livro tem um material muito similar a esse aqui, que vai facilitar para vocês. Tá bom, senhores? Certinho? Aí, obrigado. Fechado então, senhores. Agradecer a presença de todo mundo aí. A todos, né? Boa semana, bons estudos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Aí qualquer coisinha nós avisa pra você. Fechado. Não sei quem foi que avisou pra tutora, né? Fiquei surpreso de você falar que o pessoal avisou pra tutora que teve aquela falha. Tem como corrigir? Não foi com ninguém que tá aqui, não. É porque tem que ficar gravado. Porque como a gente tá no começo, é bom sempre parar a aresta no começo, né, Val? Todo relacionamento. E aí, mas eu acho que foi muito de ansiedade, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas ansiosas. Aí, como não teve o tempo de falar comigo, nem acabou me procurando, foi direto na tutora, isso aí acaba criando um pouco de aquela famosa conversa paralela. Aí, em vez de virem direto a mim que eu posso resolver, vai para um, vai para outro, aí passa em coordenador, passa em supervisor e chega um resultado assim de desgaste por uma situação que resolve com pouca energia, entendeu? É isso aí, Por isso que fica um clima pesado para todo mundo, mas beleza. Exatamente. Para vocês não, assim, eu só passei rapidão só para parar a aresta mesmo. Precisou, chama que a gente está à disposição.
Fechado? A ideia é essa mesmo, a gente sempre ter essa comunicação direta, igual estou vendo você aqui, os demais colegas, que o que vocês precisarem a gente vai estar à disposição, tá bom? E aí, com certeza, os frutos são maiores e melhores. Fechado? Valeu. Combinado, Evaldo. Com Deus, hein? Até mais. Boa noite.